Então, como que esse assédio é praticado? Este é o grande problema. Aqui começa a discussão do que a gente tem muito na justiça, que é o problema da prova, da identificação do assédio. Como que a gente enfrenta essa questão perante o judiciário? Então, como o assédio é praticado? Primeiro, atitudes repetitivas de humilhação e constrangimento. Aquilo que eu falei lá atrás. É uma dor física, é uma dor psíquico-física, mas que ela vai se repetindo no dia a dia. É como a luta do boxe. Aquela em que o lutador ele vai levando porrada no físico durante a luta. Primeiro round, segundo round, a sua respiração vai diminuindo. Não é assim que é a luta do boxe? Vai diminuindo a condição dele de permanecer de pé. A hora que vem o clinch não é o resultado, muitas vezes, apenas um derruba. Mas, geralmente, os lutadores caem não pelo clinch, mas porque quando ele recebe aquela porrada, ele já não tem mais condição de respirar porque ele apanhou muito no fígado. Logo, o que acontece no assédio é isso, aquelas situações que vão se repetindo, e quando o assédio ocorre, quando ele se perpetua, aí o fato já está consolidado dentro do grupo. E aí o que acontece? Sendo o assédio repetitivo, aquele assediado ele é isolado. O próprio grupo isola ele. Por quê? Senão eu posso ser o próximo. Se eu for ficar do lado dele, o chefe não gosta dele, tá? E se eu for lá, ele vai me assediar também. O trabalhador não tem essa identificação, eles não falam com essa clareza como a gente está falando aqui para vocês. Mas os estudos demonstram que a coisa é assim. A insinuação é constante. E aí todo o resultado do assédio é o quê? A política da exploração do medo. Eu mando, eu faço, aconteço, eu dito, o resultado é esse, é assim que tem que ser, e, no geral, resulta no quê? A exploração do medo. Né? Ou de ser demitido, ou de não ser promovido, ou de não conviver com aquela pessoa para não sofrer igual ela, e aí sucessivamente. O assédio também se caracteriza por imposição de metas inatingíveis. Vejam que história absurda aconteceu em Natal, né? Nossa belíssima cidade lá de Natal, aconteceu em Natal, numa empresa dessas que faz venda de porta em porta. Aqueles trabalhadores que saem pela rua com um monte de coisa para vender. Lá todos tinham meta. E a meta dessa empresa, quando não atingida, no final do mês, a empresa num terreno grande lá num casarão, tinha um pé de figueira bem grande lá no fundo da empresa. E nesse pé de figueira, eles se reuniam em volta ali no final do mês para fazer a verificação das metas. O vendedor que tinha vendido mais, tinha vendido menos. O último colocado nas vendas, ele tinha que fazer o seguinte, ele tinha que levar para casa um bode. Um bode com 4 patas, que berra, que tem aquele animal fedido, bigode, barba e tal, né? E ele tinha que levar esse bode e cuidar do bode o mês inteiro. E se ele, naquele mês, não atingisse a meta proposta, o bode continuava na casa dele. Só que no dia que ele levava o bode para a casa dele, todo mundo na cidade, porque não dá para levar um bode no ônibus, não dá para levar um bode no trem, no metrô. Natal não tem, é ônibus ou carro. Não dá para levar um bode no carro. Tem que levar o bode pela corda andando. E todo mundo lá via um camarada passando pela cidade puxando um bode. Então já sabiam que o cara que passava pela cidade puxando um bode era o cara que não vendeu nada naquele mês na empresa X. E aí o que acontecia? Ele levava o bode para casa. Tinha que cuidar do bode, dar comida para o bode, dar água para o bode, dar milho para o bode. No fim do mês, ia trabalhar. E alguém da casa dele tinha que cuidar do bode, né? Ele não podia ficar cuidando do bode, ele tinha que vender. Aí, no fim do mês, ele voltava com o bode para a empresa. Ou seja, lá, aquele cara que foi o mau vendedor mês passado está voltando com o bode. Vamos ver se ele vai levar o bode de volta. Né? E aí chegava lá na empresa, aí o outro que fosse o último colocado levava o bode. E o bode ficava fazendo turismo, o bode adorava isso. Né? O bode ia para lá e para cá, aí o bode estava ficando bonito, gordão. Né? Até que o Ministério Público entrou na parada, falou, vamos parar com essa farra do bode. E o bode virou churrasco. Né? Então, mas vejam bem o quanto é humilhante, porque parece brincadeira, mas o bode era o sinônimo de incompetência. Né? Uma falsa incompetência, né? Mas, enfim, tem mais. Tem uma das maiores provas do assédio vertical, horizontal, está aqui, ó, a disseminação de fofoca sobre a vítima, né? Sobre o assediado. Então, geralmente, o assédio horizontal se dá principalmente pela forma do tratamento entre colegas. Os grupinhos, as panelinhas, as fofocas, as pequenas sabotagens, né? Esconder um arquivo, fajutar um computador, e aí sucessivamente.
E essa aqui, que é o isolamento no ambiente de trabalho. Tem um caso que eu não sei se está nessa palestra, mas eu vou falar para vocês, a Volks. Volks, a maior montadora da América Latina, condenada a pagar 14 mil reais, acho que 40 mil reais, porque os trabalhadores da Volks que voltavam do INSS acidentados ficavam num quarto envidraçado, sentados, fazendo serviços assim, de menor qualificação. E eram tratados, ali era chamado de cemitério. Ah, você voltou do INSS? Vai lá para o cemitério. Fica lá 60 dias, 90. Depois você volta para a linha de produção. Né? Por quê? Qual era a condenação dele? Ter sofrido um acidente de trabalho? Tá. Foi noticiado na imprensa, o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo aplicou uma condenação altíssima à Volks, porque ela usava dessa estratégia de manter os trabalhadores isolados lá. Porque ele ficou doente. Ele ficou doente por quê? Porque quis. Se acidentou por quê? Porque quis. Né? Então, essa era uma das imposições do chamado isolamento no ambiente de trabalho. Tive um caso, inclusive, eu perdi, não consegui provar, mas o trabalhador entrou com uma ação porque ele foi isolado no ambiente de trabalho, um órgão público. E olha, em órgão público tem muito assédio moral, né, Cecília? Tem muito assédio moral em órgão público. Né? Por quê? Porque as pessoas acham que ali é a casa de ninguém, porque falta liderança, falta coordenação, por uma série de fatores. E este órgão público, houve uma discussão nesse setor, né, na área da saúde, inclusive, administrado por médicos. Né? E aí eu tenho um caso, inclusive, aqui, que, inclusive sobre questão de discriminação, é um processo que nós entramos, depois as partes acabaram fazendo um acordo e tal. Um médico chegou para uma trabalhadora negra e falou assim, você faz macumba? Não, brincando, mas outras atendem. Não, por quê? É porque todo negro faz macumba, tal. Um negócio assim, foi um papo mais ou menos, entramos com o processo, né? E depois ela retirou a queixa, acabaram fazendo um acordo. Mas eu acho até hoje que ela retirou a queixa mais por medo de ser demitida depois. Então, esse trabalhador teve uma diferença de caixa. No fechamento, ele era caixa, tesoureiro desse órgão. E em razão da discussão, porque a diretora do lugar falou que ele devia ter deixar a chave do caixa para uma outra pessoa que ia cuidar do caixa depois. E aí, na hora do fechamento do caixa, essa coisa de 2, 3 mexendo no caixa, deu diferença. E culparam ele. E ele falou que não, e tal, não sei o quê. Enfim, diante daquela discussão, passaram ele para outro setor. Ele trabalhava no terceiro andar desse órgão, com todo mundo lá, tal. Passaram ele lá para o térreo, naquele biombinho, onde fica o caixa ali, fechadinho, que só tem um buraquinho assim, você vê a pessoa. Né? Mas isso é assédio, Inácio? Não, não é só isso que é assédio. Quando ele estava trabalhando no terceiro andar, o nome dele estava na lista de ramais da empresa, do órgão, com o número na frente. Quando ele desceu para lá que transferiram ele, tiraram o nome dele da lista de ramais e colocaram o do outro rapaz, enquanto que o do outro rapaz que veio para o lugar dele estava lá quando ele era o caixa lá de baixo. Então, isso é prova? É um grande indício de prova. Quiseram isolar ele de tal maneira que apagaram ele da existência da empresa. Ou seja, nem o nome dele no ramal. E mais outros fatos. Mas, enfim, por conta do quê? Por conta de uma questão, de uma divergência com a chefia. Né? Então, resumo até agora do que eu falei. O assédio moral é toda e qualquer conduta que pode se dar através de palavras ou mesmo de gestos ou atitudes. Então, qualquer conduta que seja gestual ou praticada no ambiente de trabalho que prejudica a personalidade, a dignidade ou a integridade física ou psíquica do trabalhador. Então, atos, gestos e atitudes que reflitam no seu psicológico ou que reflitam fisicamente nele. Que coloquem em risco o seu emprego e que degrada o ambiente de trabalho. Coloca em risco como? Ou forçando ele a pedir demissão, ou causando esse isolamento, ou interferindo na produtividade, de uma série de fatores. O assédio interfere muito na produtividade. O bom gestor tem que coibir o assédio, porque ele interfere na qualidade do produto, ele interfere na qualidade do serviço. Um setor em que os trabalhadores são assediados, o serviço é feito de qualquer maneira. Não por culpa deles, mas porque eles têm desestímulo na prestação do serviço.